Hallo Leute, guten Morgen, guten Montag. Ich hoffe, ihr seid alle bereit, weil wir heute trennbare Verben lernen. Isso mesmo, hoje a gente vai aprender sobre os verbos separáveis. Essa é uma matéria que tem todo mundo me pedido com muita frequência, porque parece um bicho de sete cabeças, um verbo separável. O que é isso, gente? Bom, o que você vai aprender hoje, prepare-se, é que é bem tranquilo, é diferente, mas é bem tranquilo. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui uma reflexão. Quando, da última vez que eu pedi perguntas, alguém me perguntou se eu achava que o alemão era difícil quando eu comecei a estudá-lo. E eu disse, então, que eu achei o alemão muito diferente. Eu achei a estrutura do alemão muito diferente e isso me motivou demais a estudar. E mais pra frente, alguém me perguntou, então você não achou o alemão difícil, você achou o alemão desafiador? Me perguntaram no inbox. E ali que eu percebi como é importante essa questão da preparação mental quando a gente aprende uma língua. Você nunca deve dizer que o alemão é difícil. Diga que o alemão é desafiador. Isso é preparação mental, tá? Isso é PNL. Então, aquilo que a gente pensa modifica a maneira como a gente encara a coisa. Então, se eu já penso, olha, o alemão é difícil, o que vai acontecer? Aquilo já se torna mais distante de mim, já se torna mais difícil de ser alcançado. Agora, se eu digo que é desafiador, isso é o quê? Motivador. Isso é desafiador, mas eu consigo realmente vencer esse desafio. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. O alemão é desafiador, porque o alemão é diferente, é uma estrutura diferente daquilo que a gente aprendeu desde pequenos com o português. Isso não significa que ele é difícil. Então, todas as vezes que a gente for falar do alemão agora, a gente vai falar, é uma língua desafiadora. E é mesmo porque tem realmente estruturas que a gente nunca viu antes, como os verbos separáveis. Mas hoje eu vou explicar e você vai perceber que é bem tranquilo. Vamos lá. O que são os verbos separáveis? A primeira coisa é que você tem que saber o que são verbos, né? Os verbos são aquelas palavrinhas que a gente conjuga e que concordam com o sujeito e formam, então, são o centro da frase. Por exemplo, colocar, dormir, acordar. Todos esses são os verbos que a gente conjuga. Eu faço, ele faz, etc. Ok? Então, esses são os verbos normais, como, por exemplo, o verbo stellen, do alemão. O verbo stellen significa colocar. Stellen. Bom, então, como é que fica uma frase com o verbo stellen? Por exemplo, ich stelle die Flasche auf den Tisch. Eu coloco a garrafa em cima da mesa. Ich stelle die Flasche auf den Tisch. Como a gente percebe, o verbo stellen está na segunda posição da minha frase, ich na primeira, stellen na segunda. Eu bato sempre nessa tecla porque é importantíssimo. Então, quer dizer o quê? Que essa frase está bem típica com o verbo na segunda posição, sujeito na primeira, ok. E agora, e se a gente tiver o que são os verbos separáveis? Bom, os verbos separáveis são quando a gente pega um verbo que já existe, por exemplo, stellen, e a gente coloca um prefixo neles, ou seja, vai ter um pedacinho de verbo antes do verbo, digamos assim. Ali embaixo eu escrevi alguns exemplos para você acompanhar. Stellen significa colocar. E aí eu tenho o verbo vorstellen. Vorstellen, que significa apresentar. Então, eu conheço stellen, mas aí eu coloquei um for na frente do stellen e mudou totalmente de sentido. Vorstellen, apresentar. Nachstellen, perseguir. Aufstellen, montar. Einstellen ou anstellen são sinônimos. Contratar. E anstellen, que significa ligar, e ausstellen, que significa desligar. Aí que cria confusão louca na cabeça do aluno. Por que se cria confusão louca na cabeça do aluno? Pelo simples fato, vocês estão vendo, não sei se vocês estão ouvindo todo esse barulho aqui, mas é porque eu estou na rua, num café, gravando aqui o áudio de hoje. Bom, voltando ao assunto, por que se cria, então, a confusão na cabeça do aluno? Porque ele fala, não estou entendendo, o verbo stellen é colocar. E aí vem o vorstellen, que é apresentar, o nachstellen, que é perseguir. Como é que eu vou decorar isso tudo? Não faz o menor sentido. Agora eu vou te ensinar uma coisa.
Você tem que entender que são verbos diferentes, simplesmente verbos que você vai decorar um a um. Se o verbo colocar e o verbo montar fossem completamente diferentes, você não aprenderia colocar é isso, montar é aquilo? Então é a mesma coisa, você vai aprender que colocar é stellen e que montar é aufstellen. E acabou. Acabou, é só isso. Então você vai ter que decorar verbo por verbo. Não importa se o verbo de origem era stellen, essen ou o que quer que seja, não importa, porque o importante é que você aprenda verbo por verbo o significado com o novo prefixo. Basicamente é isso, é uma formação de palavras do alemão, mas na verdade, você vai decorar como se fossem novos verbos. Uma dica: com os verbos separáveis, a sílaba tônica fica no prefixo. Então, eu vou ler de novo esses verbos e vocês vão perceber que a sílaba forte é a primeira sílaba, é esse prefixo, isso que vem antes do verbo. E vou dar um espacinho de tempo logo depois que eu falar o verbo para que você possa repetir. Stellen, vorstellen, nachstellen, aufstellen, einstellen, anstellen, ausstellen. Muito bem. Agora que a gente já aprendeu o que são os verbos trembar, ou seja, os verbos separáveis, vamos entender como é que fica a estrutura na frase. E aí é que vem a estranheza, aquilo que a gente não está acostumado em português. Em alemão, nestes verbos separáveis, este pedacinho de verbo que a gente acrescentou antes, como for, o na, o auf, este pedacinho de verbo vai cair lá para o final da minha frase. Então, por exemplo, anstellen significa ligar, certo? Anstellen significa ligar. Se eu quiser dizer eu ligo o rádio, eu vou conjugar o stellen normalmente na segunda posição. E eu vou jogar esse an, esse prefixo, para a última posição da minha frase. Ich stelle das Radio an. Eu ligo o rádio. Ich stelle das Radio an. Eu ligo o rádio. Então é esse o grande mistério, a grande dificuldade dos verbos separáveis, mas que não é tão difícil assim. Basicamente, a única coisa que você tem que fazer de diferente é pegar esse pedacinho de verbo e jogar lá pro final. O que acontece? Muitas vezes a gente esquece de jogar o pedacinho lá pro final, a gente faz a frase pela metade, porque a gente não está acostumado que uma parte do verbo vai cair lá pro final. Isso é normal, isso aí é uma questão de treino, tá bem? Então, ich stelle das Radio an, eu ligo o rádio. E se eu quiser apresentar o trabalho, no sentido, né, vou apresentar aqui o trabalho para vocês. Wir stellen die Arbeit vor. O verbo é vorstellen, que significa apresentar. Então, esse for vai lá para o final. Wir stellen die Arbeit vor. Nós apresentamos o trabalho. Então, novamente, olha lá, o for lá no final. Wir stellen die Arbeit vor. Só isso. O prefixo cai lá para o final. Muita gente fala, os alemães são muito educados, eles esperam que você termine a frase, eles nunca te interrompem. Bom, aqui com os verbos trembar fica fácil entender por que é que os alemães nunca nos interrompem. Eles nunca nos interrompem porque se eles não souberem qual é o prefixo que foi lá para o final, eles não vão saber o verbo. O verbo na segunda posição é stellen, que significaria sozinho colocar. Mas a hora que eu tenho o an lá no final, eu percebo que aquele verbo não era realmente stellen, mas anstellen, que significa ligar. Perdeu completamente o sentido de colocar e passou a ser ligar. Quando eu vejo for lá no final, eu descubro que aquele verbo significa apresentar. Então, os alemães ouvem as frases até o final, porque sem aquele prefixo que foi cair lá no final, a gente realmente não sabe ainda o que significa a frase. Então, os verbos trembar parecem mais difíceis de entender quando a gente ouve do que de falar. Por quê? Porque quando a gente ouve, a gente tem que começar a prestar atenção até o final da frase, prestar atenção até a última palavrinha, o que a gente, como brasileiro, não está acostumado a fazer. Já quando eu produzo a frase, aí fica mais fácil, porque aí eu tenho controle sobre a frase e eu só tenho que lembrar de colocar aquele prefixo no final.
Bom, o último exemplo com stellen aí é stellt der Frau nach. Nachstellen significa perseguir. Então, stellt der Frau nach, ele persegue a mulher. Uma frase um pouquinho ruim aí, mas tudo bem. Stellt der Frau nach. Basicamente, então, é isso com os verbos modais, além de com os verbos separáveis. O importante é entender que você vai conjugar o verbo na segunda posição, mas aquele prefixo vai cair para a última. E começar a prestar atenção a todas as frases até o final. Se tiver uma palavrinha lá no final, como for, an, auf, uma dessas palavrinhas, aí então significa que aquele verbo não é só o que está na segunda posição, mas também o que está na última. Se você não sabe conjugar verbos, não esqueça de voltar aos áudios sobre conjugação verbal, porque vai te ajudar bastante. Aqui, o verbo trembar, o verbo separável, é simplesmente uma conjugação de verbo e com o prefixo que cai no final. Bom, muito bem, eu queria falar mais algumas coisas. A primeira são os verbos modais. A gente ainda não viu os verbos modais aqui, não tem material sobre isso, mas em breve eu vou fazer. De qualquer maneira, aqui já vai uma aula para aqueles que estão um pouquinho mais avançados nos estudos, algumas dicas para aqueles que estão um pouquinho mais avançados nos estudos. Com os verbos modais, o que vai acontecer? O verbo trembar vai cair lá para o final no infinitivo, ou seja, com o prefixo tudo juntinho lá. Por exemplo, ich möchte mich vorstellen, que significa eu gostaria de me apresentar. Vorstellen, que é apresentar, vai estar lá no final, no infinitivo. Então, o prefixo está juntinho lá. Ich möchte mich vorstellen. Então, eu gostaria de me apresentar. Verbo modal na segunda posição. O verbo principal, que aqui é um trembar, mas não importa, lá no final. Então, basicamente é isso. Você não tem que se preocupar com o significado do verbo sem o prefixo. Eu preciso saber stellen para saber o que é vorstellen, para saber o que é aufstellen. Não precisa nada disso. Basicamente, você vai aprender os verbos separados como se fossem qualquer outro verbo, né? E colocar sempre o prefixo na última posição quando você estiver conjugando ele. Além disso, né? Agora que a gente já aprendeu com os verbos modais, vamos ver também o particípio. Como é que eu faço o particípio dos verbos separáveis? Basicamente, também isso aqui já é mais um bônus para quem está mais avançado. Então, se você ainda não chegou no particípio, não se preocupe, simplesmente ignore essa parte. Mais para frente, você vai voltar aqui quando tiver aprendido os particípios e vai entender isso. E o que é? Que o particípio dos verbos separáveis é com o prefixo, depois o ge, depois a raiz, depois o t. Significa que o ge vai entrar entre prefixo e verbo. Então, o particípio de vorstellen é vorgestellt. O particípio de apresentar é apresentado. Então, vorstellen, apresentar, vorgestellt, apresentado. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, não deixe de ir, né, ao meu Instagram e me fazer a pergunta inbox. Pode ser que a sua pergunta sirva para outras pessoas e aí eu publico, claro. Além disso, vamos ter mais aulas de verbos modais, mais exemplos durante a semana, ok? Dann eine schöne Woche noch. Tschüss!